Tem uma coisa estranha que acontece com as pessoas boas. Não as perfeitas, não as santas. As genuinamente boas, aquelas que cedem o lugar, que ficam em silêncio quando poderiam gritar, que engolindo a própria mágoa ainda perguntam: E você tá bem? Essas pessoas às vezes perdem. Não perdem uma vez, perdem repetidamente, com uma consistência que dói de ver. E o mundo ao redor continua girando indiferente, como se a bondade delas fosse apenas uma textura no cenário. Bonita, talvez, mas descartável. Eu fiquei pensando nisso outro dia. Era tarde, uma dessas noites em que o céu tá com aquela cor indefinida, sabe? Nem azul, nem preto, um azul escuro que parece guardado para quem tá acordado à toa. Eu tava olhando pela janela e lembrei de uma pessoa que eu conheço. Alguém que nunca disse não, que foi bonzinho até quando machucou, e que lentamente foi sendo empurrado para a margem das coisas, das decisões, das conversas, da vida dos outros. E eu me peguei com uma pergunta desconfortável atravessada na garganta. E se a bondade, do jeito que a gente pratica, for uma forma de desaparecer? Não tô falando que ser bom é errado. Pelo amor, longe disso. Mas tem uma diferença enorme entre a bondade que nasce da força e a bondade que nasce do medo. Entre o que a gente oferece porque quer e o que a gente oferece porque não sabe como não oferecer. E foi pensando nessa diferença que eu fui parar num lugar inesperado. Num homem que viveu há 500 anos, que escreveu um livro que a gente ainda tem medo de admitir que leu, que foi chamado de diabólico, de cínico, de frio, mas que quando a gente para de verdade para ouvir o que ele estava dizendo, percebe que ele não estava ensinando a ser cruel. Ele estava tentando ensinar a sobreviver. Niccolo Machiavelli, ou conhecido também como Nicolau Maquiavel. O nome pesa na língua como pedra molhada. Mas por um momento, só um momento. E se a gente tirasse o julgamento, deixasse o vento virar a página e lesse aquilo como se não fosse um manual para tiranos, mas como uma carta honesta sobre o que é o mundo? Sobre o que acontece com quem fecha os olhos para a realidade por ser gentil demais? Sobre o preço de uma bondade que nunca aprendeu a se proteger? Eu acho que vale a pena. A noite é longa e o lago lá fora tá quieto. A gente pode sentar aqui um pouco. Sabe aquele momento no sinal vermelho em que você olha pro nada? Não pro celular, não pro retrovisor, pro nada mesmo. Aquele ponto suspenso no ar na frente do carro, onde os pensamentos ficam meio soltos, meio à deriva, como folha na superfície de um lago que ninguém perturbou ainda. Eu tava no sinal desse semana passada, e do nada, sem avisar, eu lembrei de uma reunião do trabalho de meses atrás. Uma daquelas em que alguém apresentou uma ideia minha como se fosse dele. E eu fiquei quieto, deixei passar. Pensei comigo mesmo: ah, não vale a pena. É melhor não criar confusão. Pensei em tudo, menos em mim mesmo. Aí o sinal se abriu e eu segui. Mas o pensamento ele não seguiu junto. Ele ficou lá, parado no cruzamento, me olhando pelo espelho do retrovisor com aquela cara de: ah, você sabe que a gente vai falar sobre isso um dia, né? É curioso como a vida comum é cheia desses momentos. Não os grandes, os miúdos. Os que a gente arquiva sem querer na gaveta. Ah, esse eu vou deixar aqui no cantinho. A vez que você se deu sua vez na fila e a pessoa nem virou para agradecer. A mensagem que você mandou com cuidado, com carinho, com cada palavra escolhida. E só recebeu um: ah, ok. A reunião que você suavizou sua opinião para não incomodar e viu a versão mais dura de outra pessoa ser aplaudida. Esses momentos não dói muito, é que eles somam. E uma hora, numa tarde qualquer, com o vapor do café subindo na xícara e a chuva fazendo aquele barulho manso no telhado, você sente um peso que não sabe de onde vem. Um cansaço que não é do corpo. É o cansaço de quem foi gentil sem trégua, de quem segurou a barra dos outros com as duas mãos e esqueceu de segurar a própria. Eu já senti isso. Acho que você também já sentiu. Aquela sensação de que você está sempre do lado de fora de alguma coisa, olhando pela janela do ônibus enquanto a cidade passa e percebendo que você não está bem certo de quando foi que saiu do centro das suas próprias decisões. Foi gradual, foi silencioso, foi feito de mil bondades pequenas que sozinhas pareciam virtude, e juntas viraram um padrão de apagamento. E aqui está o paradoxo que Maquiavel entendeu, lá no século XVI, numa Florença cheia de traição e beleza. O mundo não é dividido entre bons e maus.
É dividido entre os que compreendem como o mundo funciona e os que preferem que ele funcionasse diferente. Ele não estava sendo cínico, ele estava sendo honesto, como aquela luz que muda no fim da tarde. Quando o sol toca o horizonte e por um segundo tudo fica dourado, um pouco irreal, um pouco mais verdadeiro do que deveria. Você não pede por aquela luz, ela simplesmente chega e te mostra as coisas com uma clareza que a luz do meio-dia nunca deu. Maquiavel era essa luz desconfortável. Ele olhou para o jogo humano sem piscar. Viu como o poder circula, como a confiança é usada, como a gentileza sem discernimento vira vulnerabilidade. E escreveu tudo isso com a frieza de um cirurgião e a tristeza de alguém que amava profundamente a cidade que via se despedaçar. Não era um monstro escrevendo um manual para monstros. Era um homem sentado à janela, como a gente agora, ouvindo a chuva, olhando a névoa sobre o rio e tentando entender por que as pessoas boas às vezes chegam ao fim com as mãos vazias e o que elas poderiam ter feito de diferente. Isso é o que a gente vai tentar entender juntos, devagar, sem pressa, com o café ainda quente. Deixa eu te contar uma coisa sobre o Maquiavel que quase ninguém menciona. Ele foi exilado. Não metaforicamente, de verdade mesmo. Ele foi expulso de Florença, a cidade que ele amava, como se ama uma pessoa, com naquela mistura, sabe, de orgulho e ferida, que só quem pertence de verdade a um lugar consegue sentir. Ele perdeu o cargo, perdeu a influência, perdeu o acesso ao centro das coisas. E foi mandado para uma pequena fazenda no campo, onde ficou anos tentando voltar. E foi lá, naquele exílio quieto, que entre as oliveiras e o silêncio, ele escreveu O Príncipe, não como um tirano, como um homem partido, como alguém que entendeu o jogo tarde demais e quis, de alguma forma, transformar a própria derrota em sabedoria para quem viesse depois. Pensa nisso por um segundo. O livro mais temido da história política foi escrito por alguém que perdeu, que ficou de fora, que olhou para o poder de longe, com saudade e lucidez, como a gente olha para uma janela iluminada numa noite fria, sabendo que não pode entrar, mas também enxergando tudo com uma clareza que quem está dentro nunca vai ter. E o que ele viu dessa janela fria? Ele viu que o mundo tem duas camadas. Tem a camada de como as coisas deveriam ser e tem a camada de como as coisas são. Ele disse com uma honestidade que ainda hoje incomoda. Quem vive só na primeira camada, quem age sempre como se o mundo fosse o que deveria ser, esse alguém vai ser destruído pelo mundo que realmente existe. Não por maldade, por ingenuidade. Imagina uma pessoa, e talvez você conheça uma, talvez você seja essa pessoa em alguns momentos, que acredita profundamente que se ela for boa o suficiente, generosa o suficiente, paciente o suficiente, o mundo vai reconhecer isso e retribuir na mesma moeda. É uma crença bonita, né? Tem uma luz suave nela, como um vagalume numa noite de verão. Mas Maquiavel diria, com gentileza e sem crueldade: isso não é virtude, isso não é uma aposta. E o mundo, ele não te prometeu nada. Bondade sem consciência do contexto não é força, é exposição. É como deixar uma vela acesa na beira do lago, achando que o vento vai respeitar a chama só porque ela é genuína. E aqui a gente chega no coração da coisa. Maquiavel não estava dizendo para ser cruel. Ele estava dizendo apenas para ser lúcido. Existe uma diferença enorme entre ser bom porque você escolheu ser e ser bom porque você não sabe como se defender. O primeiro é uma postura. O segundo é uma ferida aberta que o mundo aprende a usar. Ele chamava isso de virtude. E não era virtude no sentido cristão, de pureza e renúncia. Era algo mais parecido com presença, discernimento, a capacidade de ler o momento e agir com precisão, às vezes com dureza, às vezes com ternura, sempre com consciência. Como a maré. A maré não é boa nem má. Ela sobe quando precisa subir, recua quando precisa recuar. Não pede desculpa pela força e não se envergonha da calmaria. Maquiavel queria que a gente aprendesse com a maré. E tem outra coisa que ele dizia. Ele dizia que é melhor ser temido do que amado quando você não pode ser os dois. Parece frio, parece cruel, né? Mas fica um segundo com isso. Ele não estava falando de espalhar o medo. Ele estava falando de respeito. Da diferença entre ser querido porque você nunca decepciona ninguém, porque você cede, concorda e se apaga, e ser respeitado porque você tem limites reais que as pessoas aprenderam a levar a sério. O amor que nasce da sua ausência de limites é frágil. Some quando para de ser conveniente. O respeito que nasce da sua presença real, esse fica.
E sabe o que mais estranho nisso tudo? Maquiavel não estava ensinando a ser menos humano. Ele estava ensinando a ser humano de um jeito mais inteiro, mais honesto, mais presente no mundo como ele é. Não como a gente gostaria que fosse enquanto toma um café e olha a chuva. Ele queria que a gente ficasse na janela sim, mas com os olhos abertos. Não com medo do que vê, mas com clareza. Tem um instante específico que você vai saber qual é quando eu descrever. É quando você está parado em um lugar quieto. Pode ser à beira de um lago, pode ser no banheiro de madrugada com a luz apagada, pode ser aqueles 3 segundos antes de dormir em que o corpo já foi, mas a mente ainda não. E de repente, sem pedir licença, uma verdade aparece. Não gritando, não iluminando tudo de uma vez como um relâmpago. Ela chega como aquela luz que vai surgindo devagar no horizonte antes do amanhecer, sabe? Quando o céu ainda não decidiu a cor que vai ser, mas você já sabe que a noite acabou. A verdade que chegou pra mim foi essa. Eu não era bondade, eu era evitação. Tudo que eu chamava de generosidade, no fundo, era medo. Medo do conflito, medo de decepcionar, medo de ocupar espaço demais e ser demais para alguém aguentar. E a bondade verdadeira, essa não nasce do medo. Ela nasce de uma escolha feita de pé. Não é sobre endurecer. Não é sobre fechar o coração e aprender a ser estratégico e frio como quem troca o sentimento por um cálculo. É mais sutil do que isso. É aprender a distinguir o que você oferece porque transborda e o que você oferece porque tem medo do que acontece se não oferecer. A superfície do lago, quando está quieta de verdade, reflete tudo com perfeição. A lua, as estrelas, a copa das árvores. Mas para chegar nessa quietude, a água ela precisou parar de reagir a cada pedra, a cada vento, a cada perturbação que vinha de fora. Às vezes, a transformação não é fazer mais, é simplesmente parar, olhar, deixar a superfície se assentar e ver finalmente o que sempre esteve lá. A noite está quase acabando. Não toda a noite, essa aqui, a do lado de fora. Ainda tem um tempo, mas essa que a gente passou junto, essa tá chegando no seu fim natural, daquele jeito que as coisas boas terminam. Sem porteira batendo, sem relógio, só aquela sensação de que alguma coisa foi dita e pousou no lugar certo. Eu não sei se Maquiavel era um homem bom. Acho que ele era um homem honesto e que é uma coisa diferente e às vezes mais rara. E acho que a lição que ele deixou não é pra gente se tornar mais duros, é pra gente se tornar mais inteiros, presentes, conscientes do próprio peso no mundo, sem pedir desculpa por existir, sem oferecer o que não temos, sem confundir apagamento com generosidade. A bondade que vem da força é bonita como o amanhecer. A que vem do medo é bonita também, mas ela cansa. E um dia ela vai sumir sem avisar, como neva quando o sol sobe. E o mistério continua aqui, sabe? Essa pergunta sobre como ser bom num mundo em que nem sempre retribui, ela não fecha. Ela fica aberta como uma janela de madrugada, deixando entrar um ar que você não esperava, mas que faz bem. E eu queria saber o que você pensa, não a resposta certa. Só o que ficou em você depois disso tudo. Uma imagem, uma lembrança, uma pergunta que acordou lá no fundo. Me conta aqui embaixo. A gente continua.